morais. Defecções morais. Não raro, sempre que o homem bem intencionado formula programa de edificação renovadora e de elevado alcance espiritual, acontecem insucessos e problemas com as quais não contavam. Atividades cuidadosamente planejadas apresentam-se num momento azado, com surpresas desagradáveis que não eram esperadas, realizações fascinantes que objetivam o bem, repentinamente tomam curso não desejado, gerando aflições com as quais não se contava. Ações de benemerência pensadas com lucidez, à hora de concretizarem-se, sofrem influências perniciosas e deixam de ser executadas. É comum, então, em fase de tais ocorrências, o abandono de tarefas e a deserção dos deveres. As defecções morais são comuns nos momentos de testemunho, quanto da necessidade de atestar-se a excelência dos valores éticos nos ideais que se esposam. Acostumado à desistência e à fuga, o homem, considerando a gravidade dos compromissos libertadores, diante deles, sofre os condicionamentos a que se entregou. É necessário, entretanto, que se revista de coragem e enfrente as circunstâncias, mesmo aquelas que se lhe apresentem como ingratas ou causticantes. Vencida uma primeira etapa, mais facilmente se apresentará a próxima, aguardando solução. O mau hábito de não perseverar predisposições a boas planificações e nenhuma realização, somente a insistência nos objetivos anelados e a luta que se faz natural credenciam a criatura aos cometimentos superiores. Vigia as tuas atitudes, consolidando os teus anelos nobres, a fim de que logres êxito nos empreendimentos morais libertadores. Se por acaso fracassares diante de uma situação ou compromisso, vitimado pelos defeitos que te martirizam, não te desalentes, refaz os propósitos e intenta outra vez, elaborando um plano de bem proceder. Se tropeças e te comprometes, não transfira a responsabilidade para os espíritos maus que te impulsionaram ao erro. Assume os efeitos do ato infeliz e mesmo que tenhas tombado em uma cilada, aceita que assim ocorreu em razão da tua sintonia com esses adversários do bem. Se retornares aos atos viciosos, quando incentavas atividades dignificadoras, retempera as forças e volta ao tatame sadio. Foi aqui, ó. Não te entristeça as defecções morais. Levanta-te do erro quantas vezes se te façam necessárias e não desista de trabalhar o mundo interno, nele instalando as balizas de luz que definirão as tuas fronteiras espirituais. Lutador que desiste não se torna sequer candidato por comodidade e covardia. Ela finaliza: se tu, quem reconheça as próprias debilidades e se esforça por vencê-las, insistindo e agindo sem cessar, até que o bem se torne atitude e estado comum, natural em tuas existências, que não mais sofrerá defecções morais. Que assim seja. Que assim seja. Bom, no início da reunião com a nossa prece, dar continuidade, né, com a prece inicial, agradecendo sempre as forças que
que regem, né, o universo no qual nós estamos inseridos, e que a gente consiga, né, diante do roteiro traçado, ter atitude, que é o principal. O Senhor nos dê força para que a gente consiga vencer, né, a resistência que ainda há do homem velho dentro de cada um de nós. E que nessa reunião a gente consiga atrair boas energias para nós aqui presentes e possa se expandir o universo afora, onde houver necessidade. Que a reunião seja aí coroada de êxito, então. A leitura inicial, agora o que eu trouxe aqui, dá continuidade, vai explicar como a gente tem essas defecções morais. São crenças que a gente adota. Aí ele vai explicar algumas viciações que são em cima de crenças até religiosas. Eu acho legal, o Hamed é isso, ele vai lá na ferida e explica o porquê do problema, mas é um hábito que a gente contou, que a gente criou em cima de crenças que a gente adotou como verdadeiras no passado, né? O Carlos, tu conhece, eu não sei se o cara é neurocientista, não sei qual é, filósofo, Bashar, já leu algo sobre? Não. Só o Bashar al-Assad foi tirado lá do... Não, é Bashar. Bashar, procura ver. Dá uma pesquisada, cara, que é verdade. Bashar. O cara faz uma colocação muito legal, o cara é doutor em neurociência, mas assim, a visão dele foge um pouco, né, que ele quer associar, né, essa possibilidade, né, com a questão da energia, a física quântica, e ele cita muito esse cara, ele falou que, esse cara mudou a cabeça dele, é Bashar, o nome do... Mas deve ser, porque Bashar deve ser um nome... B-A-S-H-A-R. Eu vou depois mandar por escrito, eu também vou procurar, Luciano, se puder, tá? Pô, cara, muito, muito interessante. Então vamos lá, no livro é As Dores da Alma, ditado pelo Hamed e psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto. Aí, rapidamente, o que acontece, Luciano? E, né, todos nós aqui, não sei se vocês vão concordar. A visão que a gente tinha do Espiritismo, de Emmanuel, André Luiz, né, essas entidades aí, que no primeiro momento foram fundamentais, né, ela foi totalmente atualizada. Entendeu? A questão, até ontem ali, falando terceira revelação, terceira, já está na quarta revelação tranquilamente, cara. Pô. Não, eu estou lendo um livro do Emmanuel, todo dia eu leio um capítulo dele. Junto com aquele, eu leio o Emmanuel, depois aquele do Deepak Chopra. Aí eu estou lendo um livro do Emmanuel, que é aquele livro ali, é um livro do Chico, né? Uhum. Ele só fala assim, com um conceito mais aprimorado, igual o Hamed. Quer dizer, eu acho que são fases, eles tinham que botar a religiosidade ali para não debandar o pessoal, né? Porque aquele livro ele vem falando de cada um, família, trabalho e tal, cada dia é um tópico diferente. Ontem foi profissionalismo. Emmanuel. Aí quer dizer, ele está dando isso tudo, você com uma visão, sabe, independente, e você criando, sabe, tendo uma visão de que é um condicionamento que você se colocou. E não é um castigo, é isso, é aquilo, não. É você se colocou e ele te coloca ali de uma forma, sabe, predisposta a uma autoconscientização. E não a correr atrás de fulano, ciclano, beltrano. Então, quer dizer, eu acho que de início, ou então a casa espírita em geral, adota os livros que estão muito associados ao catolicismo. Porque o Emmanuel é um livro antigo, aquilo ali, não é um livro novo. Aí quando tu vai ler, tu fala, porra, esse aqui é o Emmanuel que eu ouço falar. E a gente agradece muito os manos de anjos, essa coisa. Também. Desvinculado de vez, porque senão ele é o Chico, né, cara? O Chico com a religiosidade dele, cara. O catolicismo dele. Então vamos lá, ele vai falar aqui sobre vício. Ele começa assim. Ele tem uma mensagem no início que ele vai repetir lá atrás. Tradições é ato de transmissão oral ou escrita de costumes,
lendas ou fatos levados de geração a geração através dos tempos. Quanto mais antigos, mais notáveis e fora do comum eles se tornam. Uma vez atingida tal dimensão, transforma-se em crenças inquestionáveis. As criaturas assimilam conceitos simplesmente porque outras, que elas julgam importantes e entendidas, lhe disseram que são verdadeiros. As crenças de toda espécie começam geralmente através das histórias e dos costumes criados por alguém. Com o passar dos séculos, entretanto, tornaram-se regras éticas. Crença é a ação de acreditar naquilo que convencionamos adotar como verdade. Evidentemente, algumas são verdadeiras, outras não. Precisamos revisar nossas concepções sobre os vícios. Não podemos entendê-los como uma problemática que abrange exclusivamente delinquentes e vadios. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraquecem diante da vida e se refugiam na dependência de pessoas ou substâncias. Pelas crenças condicionalistas, são taxados de criminosos os vagabundos. Para nós, no entanto, representam, acima de tudo, companheiros do caminho evolutivo, merecedores de atenção e entendimento, por serem carentes e sofridos, entregaram sua força de vontade ao poder dos tóxicos, procurando se esquecer de algo que talvez nem mesmo saibam eles próprios, pois não aguentaram suportar o seu mundo mental em desalinho. A ociosidade pode ser considerada, ao mesmo tempo, causa e efeito de todos os vícios. Reportando-se a ociosidade, assim se manifestaram as entidades superiores. Aí vai falar da questão 564. Haverá espíritos que se conservam ociosos, mas esse estado é temporário e, dependendo do desenvolvimento de suas inteligências, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto do que por vontade expressa. Volta o Hamed. Sob o prisma do efeito, tais considerações podem ser analisadas conforme o que segue abaixo. Os dependentes são julgadores, por muito, como criaturas intencionalmente indolentes, quer dizer, preguiçosos. Vou repetir aqui. Os dependentes são julgados, não é julgador, julgados por muitos como criaturas intencionalmente indolentes, por outros de forma precipitada como parasitas sociais, desocupados, improdutivos e preguiçosos, mas sem querer conotação, mas sem qualquer conotação ou justificativa de tirar-lhe a responsabilidade por seus efeitos e decisões. Não podemos nos esquecer de que o peso do fardo que carregam lhe dá tamanha lassidão, cansaço, lassidão energética, que passam a viver em constante embriaguez da alma, entre fluidos do abatimento, fadiga e tédio. Não são inúteis deliberadamente, mas se utilizam sem perceber do desânimo que sentem como estratégia psicológica para fugirem à decisão de arregaçar as mangas e enfrentar a parte que lhe cabe realizar na vida. Adiam sistematicamente seus compromissos, vivem de uma maneira no presente e dizem que vão viver de outra no futuro. Aqui está um possível raciocínio de que se utilizam. Sei que devo trabalhar para me realizar, mas
como desafio de minha capacidade, temo não fazer direito, ou mesmo o que gosto de fazer não será aproveitado pelos outros. Por isso, digo a mim mesmo e aos outros que o farei no futuro. Agindo assim, não terei que admitir que não vou fazê-lo. Os toxicômanos são criaturas de caráter oscilante, não desenvolveram o senso de autonomia, vivem envolvidos numa aura fluídica de indecisão e imobilização por consequência da própria reação emocional em desajuste. Protelam as coisas para um dia que talvez nunca chegará. Fixam-se ao consumo cada vez maior de produtos narcóticos, enquanto desenvolvem atitudes emocionais que os levam à subjugação a pessoas e situações. A ociosidade como causa das viciações pode ser estudada da seguinte maneira. Então ele vai falar aqui, ó, a preguiça, a ociosidade como causa das viciações pode ser estudada da seguinte maneira. As velhas crenças religiosas continuam afirmando que a felicidade dos bem-aventurados consiste na vida contemplativa. Isso aqui eu já vi um pastor falar. Você acredita numa vida oblata, de trabalho e tal. A gente é contemplação. Eu acredito que Jesus morreu na cruz para minha salvação. Então o trabalho já foi feito. Desde que eu aceite Jesus. Pronto, acabou. E o cara fala, aí eu não discuti, porque eu vou falar o que não quero. A criança dele não vai mudar. Foi meu irmão que falou isso. Quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, mano, que Deus é isso que esse cara acredita. Então, quer dizer, são coisas que mostram a personalidade de uma pessoa. Aí aqui está dizendo que é uma crença que já vem há muito tempo e que no repouso absoluto nos céus, em uma eterna e fatidiosa inutilidade. Asseguram também, em contrapartida, que os enfermos são destinados aos espíritos culpados. Olha só, que os enfermos são destinados aos espíritos culpados, conduzidos forçosamente a um mundo de expiações eternas, sem meios de separação. Ficariam condenados a viver eternamente as dores do fogo e o sofrimento não menos cruel da eterna ociosidade. Mas, Carlos, isso não totalmente dessa forma, você vê dentro do centro espírita acontecer. Sim. Entidades que chegam e falam isso aí. Só não dizem que vai ser eterno. Não, tu está sofrendo porque tem alguém fazendo, acontecendo. Pô, o cara não admite. Pô, tá acontecendo porque eu tô errado, cara. Vou ter que me consertar. Pode ter até alguém ali, mas eu tô dando brecha. Sim, como disse no início. No início. É um instrumento, né? Mas foi eu que... Aquilo chegou a mim por causa da minha vibração, Isso. a minha sintonia. Eu estou ancorando a minha vibração, a minha energia na frequência daquela outra energia lá. Ele chegou a mim por causa desse acesso. Eu saí de um patamar, fui para outro e ali vem os afins daquele patamar. Eu vou te falar, cara, quando tu começa a entender dessa forma, é um incômodo, cara. Tu fica, entendeu? Incomodado. Pô, eu queria continuar acreditando do jeito que era, que a culpa é do outro, não é minha, pô, era bem melhor. Hoje não, aqui, ó. E continua errando, né? O que é pior, né? Não, mas aí é que tá. É o que falou a Joana. No início é trabalhoso, mas depois a coisa flui. As crenças no poder dos melhores, ou seja, dos aristocratas, fortificaram-se ainda mais no tempo dos patriarcas das sociedades greco-romanas. Expandindo-se essas ideias, fizeram com que os homens formassem unidades produtivas com base no escravismo. As vilas romanas e gregas possuíam dezenas de criados cativos para satisfazer a todas as necessidades dos patrícios, para que vivessem no fastio e na inutilidade. Pô, cara, esse cara não está trazendo esse sistema, complica a vida da gente. Eu não sei se eu vou saber me expressar.
Mas eu acho que isso aí foi uma necessidade nossa, né? Provavelmente nós tivemos algumas encarnações por lá, em que a gente precisava passar por esse processo, né? Porque foi um aprendizado para a gente como espírito eterno. Foi um aprendizado por causa da nossa ignorância. Isso. Porque Sócrates tem um livro, não sei qual é o livro de Sócrates, que chega uma pessoa ilustre de uma viagem. Aí ele chega a Sócrates lá para conversar com Sócrates e ele fala que está muito cansado da viagem. Aí Sócrates fala, porra, tu tá cansado? Tu veio sentado ali, deitado ali, e os escravos levando essa bodega no ombro. Se tu tá cansado, imagine ele lá. Cara, isso 500 anos antes do Cristo. Quer dizer, essa filosofia já tinha. Mas como vai dizer, eu acho aqui também, que é cômodo a gente não olhar para esse lado, olhar para o outro, né? Aí, cara, mas o que eu quero dizer, cara? Eu digo em termos de nossa evolução. Porque diz a doutrina que a gente saiu do animal para o animal. Sim, nessa época o pessoal está numa fase até bem. Pô, o cara que estava carregando ali, meu irmão, provavelmente ele foi um jumento na outra. Mas sabe o que eu quero dizer é o seguinte: Sócrates é 500 anos antes do Cristo. Veio o Cristo. E quase 200 anos depois, ainda tinha a escravidão, e o pessoal usava do mesmo jeito. Ganhar dinheiro, botando os outros para trabalhar e não pagar nada para eles. Então, durante séculos, a escravidão no Brasil foi aceita sem que as classes dominantes questionassem a legitimidade dos cativos. Os senhores de engenho se justificavam dizendo que resgatavam os negros do paganismo em que viviam para a conversão cristã, o que lhe facultava, aí ó, a crença, que facultava a redenção dos pecadores e lhe abriam as portas da salvação. Na realidade, ocultavam suas verdadeiras intenções, a mão de obra lucrativa que lhe permitia a vida fácil de esbanjamento com seus familiares para manter a aparência social. Aprendemos com as sociedades absolutistas do passado que a sociedade era uma peça importante na vida. Na corte, as etiquetas, jogos, bailes e sarais eram as atividades mais comuns da nobreza. Assim pensavam os nobres na época de Luís XV, da França. Somos uma classe que não ganha dinheiro pelo trabalho, mas o temos pela nossa genealogia. Não queremos ser confundidos com os poupadores vulgares, que são a gentinha da burguesia. Pode-se afirmar que até poucas décadas atrás, a grande maioria também assim raciocinava. As regras e costumes do passado pesam sobre todos nós. Somos espíritos milenares, encarnando sucessivas vezes, adquirindo experiências e assimilando crenças, algumas verdadeiras, outras não, repetindo o que escrevemos inicialmente. Essa é a razão da necessidade de revisar nossos conceitos. Disse certa feita Sócrates, não é ocioso apenas o que nada faz, mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. A ociosidade é uma porta que se abre para os vícios. É uma casa sem paredes. As serpentes podem entrar nela por todos os lados. Aí, serpentes aí é a obsessão, né? A gente quer culpar sempre alguém. Na verdade é meio comunista. Era, né, na época que eu escreveu aí. Cara, isso aí para você refletir, cara. Muito. Não, ainda mais quando chega lá aos 60, 70, 80, que o corpo já não está acompanhando, é que fica, eu estou preguiçoso ou eu estou debilitado? Querem comentar alguma coisa a respeito? Tudo bem? Todo mundo entendeu tudo? Está tudo bonito? Vamos em frente, então. Então não é culpa de ninguém, não. A culpa é nossa. Então, hoje o livro dos Espíritos, a questão 564, a gente está preso ainda à segunda parte, capítulo 10,
das ocupações e missões dos espíritos. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem, quer dizer, dentro do que a gente está estudando, né? Foi o que falou aqui desde a primeira lição, né? A resposta: mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de sua inteligência. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Não é essa a questão 64. Posso. A pergunta: haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma útil se ocupem? Aí os espíritos responderam: mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade, cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade, e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Foi aquilo que eu estava questionando aqui com ele, aqui, né, perguntando aqui o Carlos aqui, em relação a essa necessidade que nós tivemos de ter essa vivência, né, conforme o Remédio colocou ali. Fomos os que carregamos a carruagem, né, no ombro, né, e depois passamos a ser o que estava lá dentro. São aprendizados, né, penso eu que seja dessa forma. E também a gente não tem que ter cuidado para não polarizar o negócio, sair de um extremo para outro. Porque toda essa vida no mundo plástico que a gente vive aqui, no mundo mais físico, né, mais concreto, coloca essa necessidade da realização do trabalho operoso, braçal, sofrido. Isso tudo não é necessário num mundo harmônico. É necessário num mundo ignorante, onde um quer tirar proveito do outro, né? E a gente vai ver a história de Buda. Buda nasceu, era filho do rei. E na hora deu eu vou ficar aqui. E ele nunca tinha saído do castelo. Ele nunca tinha saído do castelo. Ele não sabia o que era a vida ali. Aí ele deu uma saída e foi. Então, quando ele viu aquilo, que ele viu que as pessoas sangram, que as pessoas ficam doentes, que as pessoas... Ele ali foi um boom na cabeça. Deu um insight ali na hora que ele abandonou a vida. Ele já estava ligado para casar com uma princesa e tal. E largou tudo e foi viver, foi para a vida no mundo para aprender. E ali, já devia ser um espírito bem adiantado, né? Que ali ele foi aquele autoencontro. E aí passa toda a filosofia de vida dele. Mas ele não levou nas costas isso, aquilo. Por quê? Porque ele trabalhou o autoconhecimento, a evolução espiritual. Nós não somos matéria, nós somos energia. Uma energia pensante, que cada vez mais vai se expandindo quanto mais o teu grau de conhecimento cresce. Mas conhecimento que é do mundo físico ou do mundo extrafísico? O conhecimento do amor. E aí a gente tem que entender isso. E o que é o amor? O amor é sair ajudando os outros? É caridade? É assistencialismo? O amor é aceitação. O amor é tu aceitar o momento que tu está ali. Se tu é dependente de comida, vai comer. Se tu é dependente de sexo, vai fazer sexo. Se tu é dependente disso,
Porque as tuas viciações, os teus jeitos são as crenças que você adotou. Primeiro você vai ter que se curar, para depois você se purificar. Ele começou falando aí sobre o vagabundo, né, cara? A maioria da gente é vagabundo dessa fase. Pô, o cara tá na fase dele, cara. Não adianta, não vai. Não adianta. Vai continuar ali até. Que nem aquela. Tu chega ali na frente do Jacaré, não sei se ainda tem, mas antigamente tinha uma fila gigante de cracudo para pegar sopa à noite. Aquilo ali enxuga gelo. Enxuga gelo. Porque o cara vai ali comer o corpo o dia todo, tá vagabundando, andando para lá que nem zumbi, procurando roubar um celular, alguma coisa para vender, dar um dinheirinho, pegar uma pedra e cheirar lá. Então, quer dizer, são coisas que, pô, o cara tá sacrificando, botando sopa ali e tal. Eu até entendo, que nem o Betinho, quem tem fome tem pressa. Até entendo esse lado, mas quem tem fome de crescer, né? Agora, quem tem fome de continuar malando, isso aí você tem que sair separando. Quem é a pessoa necessitada e quem é o viciado. Lá tem que ter o burro, tem que ter o macaco, né, cara? Isso aí é da natureza. O macaco está lá malandreando, lá, está lá trapaceando, o burro está lá trabalhando, não pode nada. E o que trabalha que é burro. O que trabalha que é burro. Então vamos lá, o Hamed, filosofia espírita. Não, Hamed não, o Miramês, filosofia espírita, capítulo 4, alusivo à questão. Ué, aqui está 556. 554. 554. Espírito ocioso, Ele estava marcado aí na 554? Não, cara, não sei se eu Na reunião passada eu vi, né? Então vamos lá. 564, né? Ocupações incessantes. Então vamos lá. Não, essa sim, eu tinha marcado o estudo a semana toda. Agora não entendo por que pulou. Deixa eu botar aqui na próxima. Porque geralmente eu ponho na próxima, não sei por que. Então vamos lá. Então, capítulo 3, alusivo à questão 564 do Livro dos Espíritos, espíritos ociosos. A vida no universo é diversificada em todos os seus fundamentos. Quando falamos que a vida é movimento, é que realmente não existe vida sem que ela se mova. A própria linguagem se nos mostra fraca para explicarmos determinados assuntos, de modo que a compreensão se faça mais clara para os homens. Existem espíritos ociosos? É a interrogação que nos inspirou esta página. De fato, existem espíritos ociosos, preguiçosos, que não desejam trabalhar. Pela expressão do assunto, nos parece que esses espíritos estão na quietude total. Não. Os espíritos que nada desejam realizar estão progredindo, embora muito lentamente, sem a sua participação, e sim pela força do progresso universal, que é a bondade do Criador. Eles dormem, mas não a lei do amor que nos sustenta a todos. Ela é dinâmica. Desde a intimidade da menor partícula da galáxia, estruturando tudo na sequência espiritual e dando a tudo condições de engrandecer-se para Deus. Nada para na criação, e o tempo se encarrega de despertar os que dormem para a realidade cósmica. Ao acordarmos, passamos a ativar a nossa parte e crescemos com a nossa boa vontade. Na profundidade do termo, não existe ociosidade. Todos caminhamos pela vontade daquele que nos criou. Porém, todo sono é transitório. E se é transitório, mesmo quando estamos dormindo, opera-se em nós o crescimento, por lei.
Compete a nós outros observar esta verdade. É Deus em tudo acionando a vida para dar mais vida. O tempo nos mostrará que o trabalho honesto nos dá. O tempo nos mostrará que o trabalho honesto nos dá prazer. Nele e por ele nasce a esperança, porque não existe felicidade sem trabalho. E o maior prazer dos espíritos elevados é o labor honesto. É cumprir a vontade de Deus na sequência que lhe é própria, sob o comando universal. Todos somos feitos iguais. Não há razão para a desarmonia dos nossos sentimentos, nem para que a mecânica universal mude o seu ritmo. Se Deus criou o amor como lei maior, o nosso dever é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo, ou a tudo como a nós mesmos. Segue-se daí que, sem obediência às leis estabelecidas, não existe paz para as consciências. Se encontras companheiros ociosos, e são muitos, não os julgues, nem tire deles as oportunidades do despertar para o labor. Esse provém de sua estatura espiritual. Ajuda-os com os teus recursos, porque todos precisamos, de algum modo, dos sirineus, bem como de sermos um deles nos caminhos que trilhamos. Quem vive na treva, ao conhecer a luz, não deixa de procurá-la. Sendo ela melhor, a vida nos inspira para tal desejo que arde em nós por novos padrões de vida e conforto. Quem não sabe ser a alegria melhor que a tristeza, o amor melhor que o ódio, a paz melhor que a guerra, o estado de ociosidade é temporário. Quem dorme em demasia cansa-se da ociosidade. O trabalho é saúde, um despertador de virtude, se for feito com honestidade e amor. Já pensaste se Deus parasse de operar em sua criação? Ele nunca entrou na ociosidade. Por isso, vamos trabalhar todos os dias por amor à causa da vida, porque quem realiza está no caminho da felicidade. Teremos, por exemplo, as abelhas, as formigas, os animais e as aves e os peixes. Todos têm sua cota de trabalho que às vezes os homens ainda ignoram. A gente já leu essa aqui. O Evangelho é, acima de tudo, um estatuto de trabalho para a humanidade. Trabalhar para a humanidade é lei do progresso e bem-estar para a vida na Terra. E saber trabalhar com Jesus é vida que alimenta vidas, é tranquilidade para a consciência. Que é assim. Sabe o que foi bom, cara? Eu estou refletindo aqui, cara, algumas situações até de pessoas da minha família, entendeu? A gente começa a ser menos jogador, menos jogador, né? O pensamento vai lá atrás, sabe? Eu vejo a situação do Júnior, cara, quem conheceu ele há 30 anos atrás, ela conheceu, né? E vê hoje, pô, o cara trabalha, né? Há 30 anos, 40 anos atrás, ele trabalhava aquela coisa, pô, uma boa remuneração, uma vida, sabe, razoável, confortável, um carro e tal. De repente o cara tomou uma pancada, ou ele se permitiu que desse essa pancada, e hoje o cara está aí cavando um buraco e pai e tal, entendeu? Trabalhando aí em obra, do mesmo jeito que ele fazia antes, a mesma velocidade. Eu já tenho outro que você conhece, o cara perdeu o Kleber. Kleber não tem escolaridade nenhuma, mas pô, ele vai conversar contigo sobre qualquer assunto, cara, entendeu? E o cara, vagabundo. O cara fez de tudo para poder pegar aquela pensãozinha para ficar. Na sua família tem um também que o cara deu um tiro na perna para não fazer nada, para ficar, sabe? Nem sei. O Gelson. Ah, sim. Pô, meu camarada pra caramba e tal, mas sempre viveu encostado, parado, esperando chegar no mundo. Mas ele deu um tiro na perna? Deu para poder, pegar lá a indenização dele e trabalhar mais isso, cara.
Desse jeito, cara. Radical, né? Radical. Demais, eu acho que o cara fez, cara. O Kleber também deu um tiro no pé, pô. Ele perdeu aquele pé que ele quis, cara. Os dedos, né? Parte dos dedos. O cara ficou ocioso, cara. Então, assim, pô, eu não tô querendo julgar ninguém, não, porque eu tenho uma penca delas também, né? De falha, né? Mas, cara, eu acho que o trabalho te traz uma satisfação, te traz, sabe? Pô, tu chegar cansado pra caramba, tomar teu banho ali, né? Parar, não dá tempo nem de assistir a televisão, apaga. Ó, é isso, gente. A gente está chegando ao término da reunião e vamos agradecer a Deus aí por nos proporcionar esse momento aí da gente e a nós mesmos, né? De discutirmos esses assuntos aí tão importantes para a nossa compreensão e entendimento da vida. Que haja paz no universo afora, a gente citou aqui os cracudos aí, que eles consigam despertar, né? Que essa fase de vida seja instrutiva para eles, e vai ser, né? E para nós também, né? Nas nossas falhas, nos nossos erros. E assim nós estamos encerrando esse momento.